Bom dia, meu nome é Leandro, eu sou monitor do Laboratório Morfofuncional e meu orientador é o professor Rômulo Lopes. Hoje nós vamos dar início à parte de Radiologia do módulo 7, Funções Biológicas. A primeira semana vai abordar a parte de Anatomia Radiológica do Tórax, um conceito muito importante para a prática clínica. Mas antes disso, eu gostaria de relembrar alguns conceitos importantes da anatomia que vão ser fundamentais para a melhor compreensão desse assunto, enquanto eu estiver explicando. Aqui nós podemos ver um arcabouço ósseo que vai compor a parede torácica. Essa estrutura é composta por um osso externo, 12 pares de arcos costais, 12 vértebras torácicas, um par de escápulas em que fica uma de cada lado e um par de clavículas também fica uma de cada lado. Todo esse arranjo ósseo vai proteger as vísceras torácicas, que são as que estão desenhadas aqui. Nós temos dois pulmões, que estão dentro de seus sacos pleurais, e vão estar em cima de um diafragma. E aqui nós temos um órgão muito importante, que é o coração. O coração vai estar localizado principalmente no hemitórax esquerdo, ou seja, sua maior parte vai estar localizada na metade esquerda do tórax. O coração é composto por 4 câmaras. Nós temos aqui o átrio direito, que é a porção que está à direita dessa linha que divide o tórax em meio, e o átrio direito vai receber as veias cava superior e a veia cava inferior, que fica por trás aqui. Aqui no meio nós temos outra câmara, que é o ventrículo direito. O ventrículo direito é a câmara cardíaca que está mais anterior, ou seja, ela é a câmara mais próxima aqui do corpo do osso externo. E ela vai originar o tronco pulmonar, bem aqui. E aqui, mais à esquerda, nós temos o ventrículo esquerdo, que vai originar uma artéria muito importante, que é essa daqui, a artéria aorta. Ele vai vir aqui por trás do ventrículo direito e vai originar a artéria aorta, que vai fazer esse movimento de arco, onde ele vai subir em sua parte ascendente, vai ter o arco da aorta, onde ele vai se posterializar, ou seja, vai ir mais para trás, e vai descer o tórax posteriormente, na sua porção descendente, que vai vir por trás. Agora nós vamos dar início ao estudo da radiografia do tórax, que é um exame muito importante, pois é o principal exame usado na avaliação do coração e do pulmão. Quando você vai fazer uma radiografia de tórax, é um processo muito semelhante ao de tirar uma fotografia de alguém. Quando você vai tirar uma fotografia, você precisa estar em uma angulação correta e precisa que a pessoa faça uma pose dependendo do que você quer fotografar, do que você quer ver nessa foto. Na radiografia, essa pose e essa angulação vai ser determinada pelo que a gente chama de incidências. E existem 5 incidências na radiografia de tórax: a incidência em PA, a em perfil, AP, apiculordótica e decúbito lateral com raios horizontais. Essas duas são as principais incidências usadas na rotina da radiografia de tórax. Eu vou explicar essas 3 nos slides seguintes, e essas aqui eu vou apenas explicar rapidamente, pois elas são incidências usadas em casos muito específicos. A apiculordótica ela é feita com o paciente nessa posição, com o dorso encostado no filme, e é usado principalmente para quando você quer avaliar o ápice dos pulmões, pois em uma radiografia convencional em PA, essa visualização desse ápice dos pulmões fica meio dificultada. A incidência em decúbito lateral com raios horizontais é feita com o paciente deitado, em que os raios vão ir nessa direção, e é feita principalmente quando se quer avaliar a presença de algum derrame pleural. Uma radiografia em PA, ou seja, póstero anterior, ela é feita com os raios vindo na direção posterior e saindo na direção anterior, gerando uma imagem assim. E essa compõe a principal incidência na rotina da radiografia de tórax. E por que ela é feita com o paciente nessa posição? Pois quando o paciente coloca os braços dessa forma, ele afasta as escápulas, de maneira que elas não fiquem atrapalhando a visualização dos pulmões.
A incidência em perfil ela é realizada dessa maneira, com o paciente de lado e com os braços levantados, para que os braços não atrapalhem a visualização das estruturas intratorácicas. E essa incidência costuma ser pedida em associação com a incidência em PA. Pois como a gente pode ver, a radiografia em PA ela não dá nenhuma noção de profundidade, pois é uma foto bidimensional. Então com a radiografia em perfil, a gente consegue ter noção de profundidade. E ela gera uma radiografia como essa. A incidência em AP, ou seja, a incidência anteroposterior, é quando os raios entram pela região anterior e saem pela região posterior. E essa incidência só é realizada em pacientes em que não é possível realizar uma PA, como pacientes que estão acamados ou recém-nascidos, que não conseguem ficar em pé para realizar uma PA. Aí é levado um aparelho de radiografia portátil e é colocado o filme embaixo deles e lançado os raios de cima para baixo em uma incidência AP. E por que a incidência PA ela é preferível em relação à AP? Porque ocorre uma magnificação das estruturas torácicas na AP. Como a gente consegue ver aqui em comparação, aqui nós temos uma PA e aqui na AP é possível identificar um aumento das estruturas aqui no mediastino. A gente tem uma área cardíaca bem aumentada e aqui estruturas no mediastino também bem grandes. E por que esse aumento acontece? Imagine uma criança brincando de fazer sombras na parede. Se a criança aproximar as suas mãos do foco de luz, a sombra das suas mãos vai aumentar. Do mesmo jeito que se ela afastar a mão do foco de luz em direção ao anteparo, a sombra das suas mãos vai diminuir. A radiografia vai seguir um princípio semelhante. Como nós sabemos, o coração está mais anterior dentro da caixa torácica. Logo, em uma PA em que o paciente encosta o peito no anteparo, a sombra cardíaca vai estar mais fiel ao tamanho real. Mas em uma AP em que o paciente ele está de costas para o anteparo, ele encosta as costas no anteparo, a sombra cardíaca vai estar aumentada, porque o coração, como é mais anterior, ele vai estar mais perto do foco de luz do que estaria se fosse em uma PA, causando assim a impressão de que o coração está aumentado, e isso pode acabar gerando um falso diagnóstico de cardiomegalia. Para reconhecer a qualidade de uma radiografia em PA adequada, é preciso avaliar 4 características básicas, que são a penetração, a rotação, a inspiração e o movimento. A penetração de uma radiografia tem relação direta com o tempo de exposição do paciente aos raios-x, ou seja, um paciente que passa mais tempo em exposição a raio-x vai gerar uma radiografia mais penetrada. Como a gente pode ver aqui, uma radiografia muito penetrada em que é possível visualizar muito mais as estruturas ósseas e a área que está depois do coração do que os tecidos dos órgãos torácicos e a vascularização. Por outro lado, um paciente que passa pouco tempo em exposição aos raios-x vai gerar uma radiografia pouco penetrada, como essa daqui, em que a gente vê que é uma imagem bem mais clara e tem toda a vascularização do pulmão muito mais destacada do que as outras estruturas do tórax. O ideal, quando você vai fazer uma radiografia, é buscar um equilíbrio entre esses dois extremos, tendendo mais para um lado ou para o outro, dependendo do que você quiser visualizar. Se a gente for querer visualizar mais parte óssea, a gente vai tender mais a uma maior penetração, ou seja, deixar o paciente um pouco mais tempo em exposição. Se a gente quiser tender mais a uma visualização da vascularização do pulmão ou de outras estruturas de tecidos do tórax, a gente vai tender mais a uma radiografia pouco penetrada, ou seja, a gente vai deixar o paciente menos tempo em exposição aos raios-x. A rotação diz respeito ao posicionamento do paciente, se ele está rodado ou não. Ele é avaliado observando se há relação entre as bordas mediais das clavículas e uma linha vertical através da coluna. Ou seja, a gente identifica a coluna na radiografia e a gente traça uma linha vertical que segue a coluna. Depois a gente observa a distância entre a borda medial das duas clavículas. Como a gente pode ver, está aqui a borda medial de uma
e aqui está a borda medial da outra. Essa distância entre a borda medial da clavícula e essa linha traçada tem que ser a mesma para as duas. Como a gente pode ver aqui, essas duas distâncias aqui desenhadas são a mesma. Logo, esse paciente está bem centralizado. Ele, ou seja, não tem nenhuma rotação. Ao contrário desse paciente aqui. Quando a gente vai avaliar a rotação dele, a gente vai aqui traçar uma linha reta que segue a coluna e a distância entre a margem medial das clavículas. No caso, tem uma que começa bem aqui e a outra bem aqui. Como a gente pode ver, essas distâncias claramente não são iguais. Logo, o paciente está mal centralizado, a radiografia está rodada. E por que é importante que o paciente esteja centralizado? Em uma radiografia centralizada, tem menos chance de ocorrer sobreposição de estruturas na radiografia. Por exemplo, aqui a gente vê que a coluna já está ficando mais em cima, um pouquinho em cima aqui da clavícula. Pode ocorrer de estruturas do mediastino ficarem mais em cima da outra, onde aqui ficaria uma do lado da outra. Então é importante que o paciente fique centralizado para que a gente possa ter uma visualização mais distinta das estruturas do tórax. Quando se vai fazer uma radiografia de tórax, costuma-se pedir para o paciente respirar fundo. Por que se faz isso? Quando o paciente respira fundo, o diafragma desce. E com isso a gente consegue ter uma melhor visualização da área do parênquima pulmonar, porque o diafragma vai ter descido e essa área aqui vai aumentar. E como a gente faz para avaliar se essa inspiração está correta, se ela está adequada para a radiografia? A gente faz isso através da contagem dos arcos costais. O ideal é que após a inspiração seja possível contar 10 arcos costais. Ou seja, o diafragma tem que ficar abaixo do 10º arco costal, que no caso é esse aqui. Então a gente pode ver que tem a contagem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui, aí depois o diafragma. Essa inspiração aqui está correta. E por último, o movimento, que também diz respeito ao paciente. Quando você vai fazer uma radiografia, é importante que o paciente fique imóvel. Por quê? Vamos de novo pensar numa radiografia como se fosse uma foto. Quando se vai tirar foto de um objeto em movimento, as margens desse objeto ficam mal definidas. Vamos tomar essa foto aqui como exemplo. Essas xícaras elas estão imóveis e a gente consegue perceber que suas margens estão bem definidas. Ao contrário dessa mão aqui, que está em movimento e a gente vê que a margem da mão está mal definida. O mesmo princípio se aplica à radiografia. Se o paciente está em movimento, as margens do coração, do diafragma e das estruturas intratorácicas em geral, elas vão estar mal definidas. Agora chegou o momento de identificarmos as estruturas presentes nas radiografias de tórax. E eu selecionei aqui 2 desenhos esquemáticos bem interessantes, que ajudam a visualizar quais são as estruturas que estão presentes na radiografia de tórax, tanto em PA quanto em perfil. Agora nós vamos começar a falar do diafragma. O diafragma é esse órgão que fica na parte mais inferior do tórax. E a gente consegue dividir ele em 2 regiões. A hemicúpula diafragmática direita, que vai recobrir o fígado, e a hemicúpula diafragmática esquerda, que vai ficar aqui sobre o estômago. E a gente consegue comprovar que ela está sobre o estômago devido a esse círculo preto aqui, que a gente chama de bolha gástrica, que é uma bolha de ar que fica dentro do estômago. E como a gente sabe, o ar numa radiografia é radiotransparente, por isso que ele fica escuro aqui. E a gente consegue visualizar que existe um desnível entre a cúpula direita e a cúpula esquerda. E esse desnível também é possível ser visto na radiografia em perfil. Aqui a gente vê que tem uma área do diafragma mais alta do que a outra. No caso, essas aqui seria a cúpula direita e aqui seria a cúpula direita e esquerda juntas. Além disso, existe algo que a gente chama de seios costofrênicos, que é essa região bem aqui, que fica entre o diafragma e os arcos costais. Vamos lá, seio costo de costela e frênico de diafragma. Ou seja, um espaço entre o diafragma e os arcos costais. A gente chama de seio costofrênico.
Quando a gente vai identificar o coração e os vasos do mediastino na radiografia, é necessário um pouco de prática, pois nem sempre essas estruturas estão realmente fáceis de visualizar. Eu coloquei aqui a foto de uma radiografia normal com o desenho anatômico do coração por cima para facilitar de identificar essas estruturas aqui. Vamos começar pelas câmaras cardíacas. Mais à direita a gente sabe que está o átrio direito. Então se a gente for delimitar aqui, a gente sabe que aqui é a região do átrio direito. Do outro lado, do lado esquerdo, a gente sabe que está o ventrículo esquerdo. Então aqui fica o ventrículo esquerdo. Se a gente for seguir o caminho da aorta, a gente sabe que ela vai subir e no seu arco ela vai ficar posterior. É nessa hora que ela vai ficar posterior, na região do arco da aorta, que ela vai aparecer aqui na radiografia, que é justamente essa porçãozinha aqui, que eu estou delimitando. Essa é a região do arco da aorta. Na radiografia, ela também é chamada de botão aórtico, que é só uma denominação diferente para arco da aorta. E aqui, se a gente vê embaixo do arco da aorta, a gente vê que existe o tronco pulmonar, que é o que eu estou delimitando aqui. Aqui seria o tronco pulmonar. Também é possível identificar a veia cava superior no momento que ela vai se dividir em veia braquicefálica direita e veia braquicefálica esquerda, como dá para ver aqui no desenho e aqui na radiografia. Em algumas radiografias, a porção ascendente do arco da aorta ultrapassa a veia cava superior, e é ela que vai aparecer aqui na radiografia, como é nesse caso. Aqui é o arco da aorta e não a veia cava superior, e ela está fazendo esse movimento aqui, justamente, chegando no seu arco. Ao contrário de algumas outras radiografias, como até nesse desenho, em que a margem aqui é a veia cava superior e não a artéria aorta. Quando se vai avaliar o coração, é importante saber diferenciar se a área cardíaca está aumentada ou se ela está normal. E como se faz isso? Primeiro, a gente vai pegar o valor do maior diâmetro torácico, que é esse daqui, e o valor do maior diâmetro cardíaco, esse daqui. Depois a gente vai fazer a relação entre eles. O valor do maior diâmetro cardíaco, aqui escrito como X, não pode ser maior do que o valor do maior diâmetro torácico, aqui escrito como Y. Ou seja, a razão cardiotorácica, a razão do coração sobre o tórax, X sobre Y, não pode ser maior do que 50%, ou seja, ela tem que ser menor do que 0,5 para esse coração ser considerado um tamanho normal. Aqui a gente consegue identificar que o diâmetro cardíaco é claramente maior do que a metade do diâmetro torácico. Logo, X sobre Y é maior do que 0,5. Ou seja, esse coração aqui está com uma área cardíaca aumentada. Visualizando agora em uma incidência em perfil, o que a gente consegue identificar? Aqui é a área do coração. E a gente sabe que a câmara cardíaca mais anterior é o ventrículo direito, como dá para ver aqui nesse desenho. Então, essa porção aqui, mais ou menos, corresponderia ao ventrículo direito. A gente sabe também que a câmara que compõe o ápice e a parte de baixo e também a maior câmara do coração é o ventrículo esquerdo. Então, toda essa porção aqui seria o ventrículo esquerdo. Além disso, é possível identificar também uma porção da aorta. Aqui nesse desenho a gente vê qual é o caminho da aorta, ela subindo anteriormente e descendo posteriormente. Na radiografia em perfil, é possível identificar uma porçãozinha da aorta. No caso, seria essa daqui que eu estou delimitando. Ela vem nesse caminho e depois ela começa a ser obstruída pela coluna vertebral. E por último, a traqueia. A traqueia é um órgão do sistema respiratório que é semelhante a um cano, onde vai estar sempre passando o ar. E o ar, como nós bem sabemos, numa radiografia é radiotransparente, ou seja, é mais escuro. Logo, se a gente for visualizar essa radiografia aqui e ignorarmos essa cardiomegalia, a gente consegue delimitar muito bem o trajeto que a traqueia faz, porque é essa porção mais escura, porque vai estar passando ar por dentro dela. Inclusive, a gente consegue até delimitar o momento em que ela
se divide em brônquio esquerdo e brônquio direito. Além disso, é importante a gente poder saber avaliar se a traqueia está bem centralizada ou não, ou seja, que ela não tem nenhum desvio tanto para a direita quanto para a esquerda. Por quê? Uma traqueia desviada pode significar alguma patologia pulmonar, por exemplo, um pneumotórax. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e que ela tenha sido proveitosa para os estudos de vocês. Até a próxima!